Bem, amados, graça e paz. Ainda não conseguimos alternar, né? Não conseguimos voltar àquela nossa proposta de alternar com o Novo Testamento, né? A gente está na sequência do livro de Salmos. E hoje, se o Senhor permitir, a gente vai compartilhando aquele mesmo propósito, aberto, livre para os irmãos que participam aqui ou que participam também através da internet, né? Colocando alguma opinião, alguma coisa que o Senhor tem dado. Salmo 76 é o quarto salmo da família de Asaf, né? A gente alcançou já o terceiro livro de Salmos, né? Dos 5 livros, nós estudamos 2 completos, agora começamos o terceiro livro de Salmo, e nós estamos no quarto salmo desse terceiro livro, e todos esses 4 salmos que nós lemos, né? Compartilhamos, os irmãos, né? Junto aqui, todos eles foram da família de Asaf. E assim, eu vou ler, a gente vai ler como comumente a gente lê, né? Cada um lê um versículo, mas ia ficar só uma dívida passada também para pagar. Para o mestre de música com instrumento de cordas, salmo da família de Asaf, um cântico. Em Judá, Deus é conhecido, o seu nome é grande em Israel. Tenda e a sua morada em Sião. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes eternos. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem um sono final. Nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos. 6. Ó Deus de Jacó, diante de tua repreensão, cavaleiros e cavalos ficaram paralisados. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Dos céus pronunciaste juízo e a terra tremeu e emudeceu. Quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Na verdade, a cólera do homem redundará em teu louvor, e do restante da cólera tu te cindirás. Fazei votos e apagai-os ao Senhor. E pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presente todos os que o rodeiam. Aqueles que deve ser temido. Aquele que deve ser temido. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Amém. Bem, parece assim, os irmãos que estão acompanhando a sequência, a gente não consegue afirmar se é cronológica ou não, né? Mas assim, há uma certa mudança, né? Há uma certa alteração na forma como a família de Asaf vai se colocando diante dos salmos, né? Eles começam no 73 com aquele questionamento, né? Varão. Ele começa no 73 com aquele questionamento, né? Com aquela dificuldade. A gente lembra bem aquele ponto que marcou bastante a gente, né? Todo cristão sabe que Deus é justo, né? É uma característica de Deus, assim, que acho que até o ímpio a reconhece, né? Ao ateu que não crê no Senhor, né? Mas a aquele que ainda não recebeu o Senhor, né? Ainda não tem uma aliança com o Senhor, mas crê em Deus, crê que Deus existe, né? E até ele reconhece que Deus é justo, né? Ou seja, que Deus é imparcial, né? Que Deus não é corrompível, Deus não aceita propina, né? Deus julga com equidade, né? E emite o seu parecer sempre perfeito a respeito de qualquer situação. E eu lembro que naquela data, uma das coisas que falou bastante ao meu coração, que apesar de todos nós termos essa perfeita consciência que Deus é justo, quando nós entramos num momento de tribulação na nossa vida, ou entramos em momentos
de deserto na nossa vida, a primeira coisa que a gente questiona é a justiça de Deus. Apesar de ser o atributo de Deus que nós dizemos que mais conhecemos, quando nós nos vemos no meio de uma tempestade, no meio de uma circunstância, a primeira coisa que nós questionamos é exatamente a justiça de Deus, né? Se Deus é justo, né? Ou se aquilo é certo, se aquilo é errado, né? Acontecer comigo, né? Deveria ou não deveria ter acontecido. Então nós começamos a levantar uma série de questionamentos, né? E assim, eu fiquei meditando e pensando um pouco nessa questão da justiça de Deus, né? Como quando nós começamos a conhecer o Senhor, esse é um dos pontos que eu acho que ele se revela para nós assim e coloca circunstâncias na nossa vida para a gente poder conhecer um pouco dessa realidade dele, né? Jesus diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Normalmente a gente coloca muito em foco buscar só o reino, né? Mas ele nos orienta a buscar o reino e buscar a justiça também, né? O reino de Deus, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, né? A todo momento o Senhor coloca essa questão da justiça, né? E talvez para a gente, todos nós somos servos do Senhor, é uma das coisas que mais impede que a gente conheça a justiça de Deus e conheça o Senhor como deve ser conhecido, é a nossa justiça própria. No Antigo Testamento já houve essa certa dificuldade com o povo. Apesar de ser uma aliança antiga, era uma aliança real, né? E Deus falou para eles, né? A sua justiça é como um trapo de imundícia. Apesar da justiça do povo, muitas vezes apresentar uma aparente razão. Eu acho que a grande questão está na razão, né? Foi no e-mail de hoje, né? Deus não vem sobre nós quando estamos cheios de razão, mas sim quando estamos no chão, né? Às vezes nós pedimos, oramos a Deus e clamamos a justiça de Deus, mas na verdade o que nós desejamos não é a justiça de Deus em si, né? Mas que Deus faça a nossa justiça, aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse naquela situação, né? E como a gente sofre por isso, né? Como a gente sofre, né? Eu fiquei pensando um pouco assim, até na minha vida, quantas vezes eu deixei de falar com alguém porque eu achei que estava certo, né? Quantas vezes eu perdi oportunidades ou não quis vivenciar coisas porque eu achei que estava correto, né? Então, esse achar que está correto, esse achar que está com a razão, quantas vezes isso nos impede de viver mais livre, né? E acho que isso que o Senhor estava ensinando um pouco para a gente, assim, né? No Salmo 73, nessa vinda, a própria família de Asaf foi tendo uma compreensão diferente, né? Não, mas isso não é justo, isso não está certo. Mas às vezes, até a gente entender na caminhada que não é questão do certo ou errado, ou não é questão se é justo ou não é justo, a questão é, né, de entender como Deus pensa, né, e que caminho Ele propõe, até a gente cair, a gente chega lá e, mesmo não tendo um aparente motivo para, você chega e fala assim: pô, meu irmão, me perdoa aí e tal, né? E você tenta de alguma forma ali se reconciliar, ainda que não haja uma ofensa diretamente produzida, né, pela gente, porque a gente vê que realmente é mais importante andar livre do que andar com razão. Andar com razão é pesado, irmão. Andar com razão é pesado. Mas andar livre não, andar livre é um fardo melhor, né? É uma mochila sem pedra, né? E isso que talvez a família de Asaf tenha percebido, que, né, durante seu Salmo 73 ali, a razão deixa a gente indignado, a razão deixa a gente angustiado, a razão deixa a gente, assim, estressado, né? Seja no nosso trabalho, seja no nosso dia a dia, né? Às vezes porque estamos com razão, a gente bufa, a gente, né? E é bom quando a gente, assim, consegue descansar, né? Consegue deixar isso um pouco de lado, né? Como a gente agradecer a Deus, como a gente chegar diante de Deus num salmo como esse, né, de gratidão e tudo, se a gente está com justiça própria, é impossível, né? É impossível enxergar grato a Deus quando a nossa base está ligada à nossa justiça, né? É impossível. A gente
agradece em momentos estanques da nossa vida. Recebemos alguma coisa, vamos fazer um culto de ação de graça, Deus é tremendo. Ou como aqui, um salmo de vitória, né? Esse relato desse salmo, na verdade, é em função de uma vitória esmagadora que Deus proporcionou ao seu povo. Então todo o povo se alegra por causa daquela vitória, né? Deus realmente rompeu diante dos inimigos e tudo. Então vem aquela gratidão, meu Deus, como tudo desse certo, né? Mas às vezes a gratidão fica em momentos estanques da nossa vida. E não como o Espírito Santo instruiu para a gente através do apóstolo Paulo, dizendo em tudo dai graças, né? Então eu separei aqui 2 versículos aqui para a gente ler um pouquinho antes da gente entrar propriamente dito no Salmo, que me veio ao coração para a gente... Um é Mateus, capítulo 5, versículo 6. O irmão que pudesse dar uma lida, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Marcelão, o que vem ao teu coração quando você lê esse... Vem mais para baixo não, mais para frente, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí volta nisso tudo que você falou, né? Porque eu me formo muito fácil, cara. Eu fico diante do Senhor e falo, poxa Deus, eu não tenho condição nenhuma, porque às vezes uma coisinha pequena assim no trabalho, um e-mailzinho que você interpreta de uma maneira errada, você já começa. Lembro até sexta-feira passada tinha uma situação, eu estava fazendo um teste com um colega de um circuito e tal, e eu tentando resolver o problema, tentando ajudar, e o cara, não, mas o problema está aí. Não, meu amigo, olha só, não tem como estar aqui, porque o outro circuito chega pelo mesmo caminho e tal. E além do que eu não posso fazer, porque eu tenho ordem da minha chefia, o cara insiste, não, o problema está aí, eu vou botar os caras aqui. Eu falei, cara, olha só, vou te botar para falar com o meu chefe, se ele mandar eu fazer o que você quer. Só que assim, quando eu desliguei, eu mudo ali para botar o chefe na linha, aqui assim no meio tava um negócio, eu vou mandar esse cara passear muito longe. E aí depois eu fiquei chateado, porque eu comecei a conversar com Deus, eu falei, pô Deus, uma coisa besta, assim, simples, e tanto tempo caminhando com um monte de irmão aí, cascudo e tal, passando por tanta perrengue, e aí uma coisinha besta, quando eu vejo uma fagulhazinha, eu já tô ali com a carne já inflamada, peço misericórdia da minha vida, porque eu sou muito medíocre ainda. É interessante que isso tem a ver com o versículo que a gente vai ler mais adiante, assim. É talvez o tempo que a gente demora para ganhar esse grau de consciência, ou a gente nunca para de ganhar, né? Eu vou ler Romanos 3, versículo 9. Eu vou ler um pouquinho mais adiante. Olha só que interessante, né? A circuncisão era uma coisa muito forte, né? A circuncisão estava ligada à justiça própria, ao estigma, ao rótulo que o judeu tinha, né? Dele poder se identificar de ter uma história, né? Como uma pessoa dessa vai se ver miserável, né? É difícil, né? Então, o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever assim para eles. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis e não há ninguém que faça o bem. Aí ele coloca assim um pouquinho mais para frente, né? Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem,
Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, né? Então ele coloca exatamente isso aí que você compartilhou, Marcelo, assim, parece que quando mais tempo a gente está na caminhada, se torna mais difícil da gente ver o quão miserável a gente é, né? Não sei se por causa da caminhada em si, né? Por causa do histórico, do relacionamento que nós vamos tendo com o Senhor, né? Se a gente realmente não tiver ali debaixo desse teto, assim, né? É muito fácil, assim, porque na verdade toda essa ira, tudo que vem em mim também, né? Às vezes a pessoa falar assim, caramba, Rafa, você é tão tranquilo, não estou te reconhecendo, né? Aí as pessoas no trabalho falam assim, não estou te reconhecendo e tal, né? É exatamente porque em algum momento a gente esquece a nossa origem, né? Porque a nossa origem mesmo, né? O nosso destino seria o inferno. Nenhum de nós teria nada, absolutamente nada diante de Deus. Ninguém, sabe, nenhum dom, nenhuma proeminência, nem nada, como ele falou, ninguém. Então, assim, o nosso destino seria inferno, um julgamento justo para a gente, seria realmente uma eternidade longe de Deus, né? Sofrendo aquilo que caiu sobre as costas do Filho de Deus. Então, assim, isso era a única coisa que nós tínhamos. E aí Deus gratuitamente vem, nos tira dessa condição, nos coloca numa condição a salvos, nos coloca numa condição em Cristo, nos coloca numa situação de filhos dele, né? Restaura a nossa alma, um processo de salvação mesmo, interior da nossa alma, conforme a gente vai caminhando, né? E aí, em alguns momentos, parece que, eu não sei se distancia um pouco da nossa memória, a gente começa a argumentar com Deus, ou debater com Deus, como algumas coisas, nós ficamos chateados porque achamos que a merecemos. Ainda tendo ganho todas essas coisas, que é uma realidade, é um fato, né? Ficamos tristes, ficamos chateados, né? Porque achamos que deveria ser assim e foi assado, né? Achamos que deveria ser para a direita e foi para a esquerda, né? Olhamos para um lado e vemos alguém, poxa, por que eu fiz isso assim, tudo certinho, e essa pessoa não fez? Isso não é justo. Isso não é justo que aconteça comigo, né? Não deveria ter sido assim, né? Então, assim, de alguma forma a gente sai dessa única posição que a gente fica guardado, que é no chão, né? A posição mais segura para qualquer servo de Deus, para qualquer filho de Deus, é no chão. É o lugar mais seguro para ele, né? Se ele estiver ali naquela posição de humilhação, ele vai ser sempre cheio pela graça de Deus, sabe? Ele vai todos os dias receber refrigério, todos os dias ele vai receber graça, todos os dias ele vai ser rebelento. Ao mesmo tempo que ele está na posição mais baixa, ele vai estar na posição mais privilegiada, né? É engraçado que quando a gente acha que essa não é a melhor posição e tenta buscar uma outra posição, a gente sai da nossa melhor posição, né? E entra numa posição difícil de viver, difícil de carregar, porque o fardo é muito pesado, né? É difícil resolver as coisas com a força do nosso braço, é difícil mudar as coisas com a nossa força, é impossível mudar pessoas, é impossível mudar circunstâncias, né? E assim, quanto mais o povo de Deus se mantinha na antiga aliança, numa situação de humilhação, mais era impossível do inimigo penetrar as muralhas ao redor dele, né? Quanto mais ele parecia desprotegido, mais seguro ele ficava, né? Quanto mais aparência de fraco ele tinha, mais forte aquele povo se tornava, né? A ponto de muitas vezes ele não ter nem arma para lutar, né? Algumas vezes ele ter cântaros, outras harpas, outras pessoas despreparadas,
né? Sempre o resultado era um resultado inesperado, né? Então, assim, parece que Deus vem sempre ensinando isso ao longo da história, né? Quanto mais a gente não souber, é melhor, né? Se Adão falasse assim, pô, sabe de uma coisa? Eu não entendo muito bem, sabe? Eu vou perguntar pro Criador, vou lá falar com Deus lá, porque tá falando isso, mas, sabe? Eu não entendo nada, é melhor perguntar para ele, né? Quando a gente não entende nada, a gente é obrigado a recorrer a quem entende. Quando a gente não sabe a direção, a gente é obrigado a ir buscar uma direção, né? Mas quando a gente sabe, quando a gente entende, quando a gente faz, né? Exatamente essas coisas é que afastam a gente, né? Que fazem com que a gente perca esse tipo de privilégio, né? Porque quando você tem a certeza de que você está certo do que você está falando, aí pronto. Pô, aí tá a desgraça, né? Quando você está convicto naquilo, porque Jesus disse assim para Nicodemos que uma pessoa que nasce de novo, que entra no reino de Deus, né? Ela é semelhante ao vento, né? Ela não sabe de onde ela vem, para onde ela vai, né? Então, assim, eu estava hoje observando um negócio que meu irmão escreveu e é verdade. Quanto mais você caminha com Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais imprevisível ele se torna. Porque ele te dá graça para você andar com ele mais na imprevisibilidade dele. Porque quando a gente é criança, não dá para ele ser tão imprevisível. Ele faz as coisas, nos surpreende, mas aí dentro da nossa limitação, porque senão a gente fica igual uma criança, fica tonto, né? Mas quanto mais a gente anda em maturidade, mais ele pode ser imprevisível. Mais ele toma caminhos assim, ó, para a direita. E se a gente vem andando da gente própria, a gente pega a reta e vai embora. E demora alguns dias, algumas semanas, às vezes alguns meses para poder virar para a direita, né? Então, assim, como entender isso, né? Como pelo Espírito Santo de Deus, não por qualquer artifício humano, mas como pelo Espírito, né, pela palavra, o Senhor pode nos ajudar a nós nos conhecermos um pouco, né? Porque para nos conhecermos também um pouco, requer um pouco de humildade da nossa parte, né? Nós temos uma visão a nosso próprio respeito, né? Deus tem uma outra visão. Alguns pontos que a gente acha que é muito ruim, Deus não acha que a gente é muito ruim. Alguns pontos que a gente acha que a gente é muito bom, Deus acha que a gente é bem ruim, né? Então é um equilíbrio, né? A gente não é pior que ninguém, também não é melhor que ninguém. Mas isso vem como na nossa vida? Isso vem à medida que a gente se revolta mesmo. A gente conhece a gente mesmo na medida que a gente tropeça e se atrasa. A gente vai conhecendo a gente mesmo na medida que a gente dá um pouco mais de voltas no deserto. A gente não conhece tanto a Deus numa espiritualidade um pouco abstrata, num culto, numa reunião. A gente só sabe que o nosso coração é duro quando de fato a gente percebe tudo que a gente colheu um pouco depois de madureza, em qualquer situação, né? Profissional, trabalho, vizinho, né? Às vezes a gente pode levar mais na boa o vizinho, mas porque a gente acha que também o cara tá abusando demais, né? A gente entra numa, de repente, de pegar um viés e depois termina uma situação que a gente fica constrangido, fica envergonhado, né? Eu lembro de uma irmã, assim, bem... que é muito conhecida na mídia, muito conhecida, não vou citar o nome por ética, assim, muito conhecida, embora o testemunho tenha vindo da própria boca dela, né? Que uma vez ela estava tão sem graça, assim, a graça do Senhor mesmo, assim, tão sem graça, ela estava tão chateada, tão reclamando, tão murmurando. Ela começou a reclamar no restaurante, reclamou, e ela foi muito indelicada com o garçom, assim, deu um fora no garçom muito grande, né? E parou uma senhora do lado dela e falou assim, minha filha, não sabia que ela era cristã, né? Minha filha, não fica assim, Jesus te ama, né? Jesus é bom. E ele começou a evangelizar ela, né? Aí o coração dela foi se acalmando e tudo e tal. Ela falou, irmã, obrigado. De onde você é? Eu sou daquela paróquia católica ali e tal. Aí ela parou assim, falou assim, caramba. Tipo assim, quebrada no meio. Porque era uma pessoa tremendamente usada, ela tem essa consciência, mas assim, estava diante de uma situação que estava sendo ajudada
né? E às vezes é assim, né? A gente pode estar em certos momentos na nossa vida que parece que o avião está a 11 mil pés, né? E de repente tem momentos que talvez a última pessoa da fila vai ajudar a gente, a última pessoa nos nossos olhos, né? Vai ajudar a gente, vai dar uma força pra gente. Então, assim, muda muito na caminhada, debaixo da nuvem. As coisas mudam muito, né? Deus é dinâmico e acho que ele faz isso mesmo de propósito, sabe? Quando você acha que é uma coisa, Deus vai lá e muda. E parece que ele pega, tá vendo? Ó, isso é pra você não se acostumar comigo. Me conhece, me busca um pouco mais. Você achou que ia fazer assim, mas eu peguei um outro caminho diferente, né? E esse salmo diz assim: em Judá Deus é conhecido, né? O seu nome é grande em Israel, né? Como é bom, né? Quando nós estamos junto de pessoas que conhecem a Deus. Nessa comunhão gera muita sabedoria. Quando a gente está caminhando e andando com pessoas que não que conhecem no sentido absoluto, que não é o que a gente quer colocar, mas que busca estar conhecendo. E esse conhecendo não é uma questão de perfeição ou de estar 100% certo o tempo todo. É conhecendo até quando a gente está errado. É conhecendo até quando a gente dá bola fora, né? Mas tem um coração ensinável e para e pensa, mesmo depois do momento de explosão, né? A gente cresce, né? A gente cresce. Ele diz assim: sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos, as espadas e as armas de guerra, né? Aqui na Antiga Aliança há uma grande, né, tem uma pausa aqui, né, nesse cântico, há uma grande vitória física aqui, né? O exército do Senhor prevalece, né? Mas quando será na Nova Aliança que o Senhor prevalece? O Xande falou uma coisa interessante segunda-feira passada, né? Teve um certo quebrantamento e tudo, a Xande falou assim: Jesus hoje passeou aqui, né? Quando tem uma parada assim que o pessoal, todo mundo meio quebradão e tal, o pessoal só confessando o pecado, é porque realmente o Senhor andou ali no meio, né? Isso era uma característica. Quando ele estava perto dos discípulos, ou o coração deles ardia, ou eles botavam a mão na cabeça e sabiam que estavam fazendo alguma coisa errada, né? Talvez, se a gente pudesse trazer isso para uma questão da nova aliança, quando será, né, que o Senhor prevalece? É quando nós fracassamos, né? É quando nós fracassamos no sentido assim interior, né? Da nossa alma, né? Porque tudo está ligado a isso, né? Ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, voltar, né? Buscar nos maus caminhos, largar seus maus caminhos, né? Tudo está ligado a voltar, né? A estar naquela posição de humilhação, né? Então eu entendo que Deus, assim, ele ocupa um espaço, ele vence quando o povo dele está nessa posição quebrado, né? Acho que o maior, quem lembra da oração de Atos, né? Que o pessoal estava quebrado ali no meio. Eles tinham sido cheios do Espírito Santo, mas estava todo mundo quebrado, assim, estava todo mundo moído, né? Meio que sem direção, humanamente falando assim, né? Se a gente fosse um pouco prático assim, as famílias, o pessoal batendo um pouco a cabeça, ficou esperando, né? A promessa do Senhor foi cheia do Espírito Santo, mas depois tinha muito problema, muita perseguição, muito conflito dentro da cidade, né? E eles, naquela posição ali, eles oram, né? E aí diz que aquela casa treme, né? E eles saem ali para anunciar o nome do Senhor, né? Mas se a gente pensar ali, não tinham pessoas autoconfiantes. Não tinham pessoas assim... Aqueles irmãos que estavam se reunindo ali, que estavam fazendo aquela oração em Atos, eles não estavam numa posição assim de arrogância, né? Eles não estavam
dizendo assim, não, nós vamos tomar conta dessa cidade, essa cidade é de Jesus, né? Não, eles estavam quebrados, sabe? Estavam quebrados, né? Às vezes é esse ponto que eu acredito que Deus está levando a cristandade atual, né? Ao cansaço, né? Deus faz isso com todo servo dele, seja Noé, Abraão, né? Jacó. Ele leva a pessoa ao cansaço, né? Ele leva a pessoa a desistir dela mesma, né? Por mais que a pessoa insista, é engraçado que parece que quando a gente desiste, entra talvez numa posição assim de realmente de rendição, acho que essa é a palavra, né? Então realmente Deus começa assim a fazer algo muito interessante, né? Na nossa vida, na vida do povo de Deus, né? Então eu fico pensando num cara assim como Jacó, né? Se você pensar assim, se é justo ou não é justo, né? Se a gente entra nessa questão da justiça, né? Pô, o cara é 7, dá uma enganada no irmão dele, tudo bem, mas pô, o cara já trabalhou 14 anos, né? Já não pagou? Pô, o cara já trabalhou 14 anos, né? O nego já roubou o cara até de ser cheio e tal, né? Pô, o cara já perdeu a mulher que ele amava também, já tá na conta, né? E aí depois disso, o cara perde o filho que ele mais ama, né? Ele tem a filha dele de nada violentada, estuprada, uma vergonha, né? O que é justo? O que é certo? Né? O que é parâmetro para a gente chegar diante de Deus em certas orações e cobrar Ele alguma coisa? Para alguém que diz que entregou a sua vida a Ele de todo o coração e que simplesmente já não deseja mais viver e deixar apenas que Ele dirija a vida, né? Então, assim, é extremamente complicado, né? A gente se colocar no lugar do nosso irmão Jacó. Eu acredito que ele foi alvo de muitas críticas, né? Pô, é fácil criticar um cara desse. Fácil demais criticar um cara desse. Fácil demais até explicar a vida dele. Né? Fácil demais dar várias opiniões. Difícil é viver a vida dele. Né? Difícil é ser quebrado ano após ano, década após década, e não abrir mão da aliança dele com Deus. Isso é que é difícil. Difícil não é vencer. Difícil é perder todo dia e não abrir mão da sua aliança. Difícil não é alcançar um sonho com Deus. Difícil é ser frustrado todo dia na sua expectativa e ainda assim não abrir mão da sua aliança. Né? E Deus sabe fazer isso bem, né? Deus sabe equilibrar essa balança, né? Deus sabe equilibrar os momentos de alegria e de angústia da nossa vida, de refrigério e de aflição. Deus, como um perfeito oleiro, sabe colocar a quantidade de água perfeita no barro para dar a consistência correta para ele poder colocar a mão dele sem que aquilo se quebre, né? Fazer muitas perguntas para Deus é fácil. Questionar muito a Deus é fácil. Difícil é esperar em silêncio. Difícil é aguardar em silêncio e esperar Deus falar. Né? Isso é difícil. Mas os homens que esperaram em silêncio, que aquietaram o seu coração, eles alcançaram aquilo que os homens que fizeram muitas perguntas nunca alcançaram. Né? Então, parece que se avança mais com Deus, né? Por isso que Paulo coloca isso assim, né? Talvez tenha sido bem difícil para ele entender essa questão por causa da sua formação e da sua origem, né? Ele falou assim, Deus tem misericórdia de quem quer, meu irmão. Não é pelo que você corre, nem pelo acha que você tem direito. Ele tem misericórdia de quem ele quiser ter.
Ele é Deus, ele faz o que ele quiser, né? Então, assim, eu acho que isso muda a gente. Conhecer a justiça de Deus e não fugir, não pegar atalhos, né? Mas deixar que as circunstâncias da nossa vida imprimam esse conhecimento prático da justiça de Deus na nossa vida, isso nos amadurece. De fato, isso nos amadurece, né? É como pensar em Moisés, pô, é justo, o povo todo dia na orgia lá, brincando, fazendo tudo, murmurando 10 vezes, construindo bezerro e tal, nego aloprando, né? E Deus tendo maior paciência, muita misericórdia e tal, né? E em 40 anos Moisés dá apenas um deslize e se irrita apenas e bate na rocha, né? Por causa desse fato ele não entra na terra, né? Numa compreensão natural, humana, assim, colocando assim, né? É a questão do que a gente estava colocando aqui no início, né? É justo isso, né? É justo, mas olha só, isso aí, todo mundo está fazendo isso aí. Mas quando chega a minha vez, o senhor colocou uma peneira, como disse Jó, o senhor passou uma peneira fina, né? Para ver se ali tinha algo, né? Na minha caminhada. Então não é com essa visão que a gente deve olhar, né? Quando Deus faz isso é porque tem um privilégio por trás disso. Existe um privilégio por trás disso. Quando Deus fica em silêncio, né? Ele está dando um privilégio a alguém, né? Quando ele bota alguém para esperar, ele está dando um privilégio a alguém. Quando ele fica assim, com os olhos dele em cima de alguém, marcando assim, né? Como foi o caso de Moisés, é um privilégio. Ser acompanhado por Deus em cada atitude, né? Ser repreendido nele em cada detalhe, né? Da sua vida, né? Vai mudando um pouco a nossa compreensão, né? Aqui, o Salmo de Louvor me parece que é em virtude dessa grande vitória, né? O povo está vendo Deus grande, poderoso, trovão, luz, e os seus inimigos sendo despedaçados. E é claro, é lícito, né? Temos que louvar, agradecer o Senhor e tudo por todos os seus grandes feitos, né? Mas ao longo da história, Deus mostra também que Ele forja homens para ajudar o seu povo a passar momentos difíceis. Esse aqui foi o caso da família de Asaf, mas com Abacuque, Deus forjou Abacuque para passar um momento de derrota. Ele teve que forjar alguém para falar o seguinte: olha, eu vou permitir uma grande derrota em Israel. Israel vai ser saqueado, derrotado, Abacuque. Eu preciso que alguém aguente em silêncio. Eu preciso de alguém que, olhando todo esse desastre, profetize todos os dias de restauração. Alguém que acredite na minha palavra. Alguém que se apegue nela com tal amor, com tal ligação, que fique como um prumo ali nos tempos difíceis, né? Então, por que talvez o Senhor permite que a gente passe por situações assim, e creio que todos nós aqui hoje estamos assim, de alguma forma na nossa vida? Porque na perseverança o Senhor gera experiência, né? Na experiência o Senhor gera esperança, né? Imagina como vai ser a geração dos nossos filhos. Imagina como vai ser, irmão, daqui a 20, 30 anos, se hoje o Evangelho está assim. E diz que o engano se aumentará ainda mais nos últimos dias. Que o amor de muitos se esfriará. Imagina como nós vamos precisar de jovens hoje, que vão ser os anciãos de amanhã, que vão ser as colunas, em localidades espalhadas em vários lugares, que vão poder assim ser um prumo
para um jovem que está assim na última geração da volta do Senhor olhar e poder ser realmente um encorajador, né? Alguém que olhe assim, aqueles que estão começando, que olhem assim e possam, né? Por isso que o Senhor está trilhando sobre as nossas costas, né? Vamos você falar, né? Acrescentar, assim, trazer mais entendimento, não sei se estou entendendo corretamente, mas para compartilhar o meu ponto de vista no que você está falando. Parece que Deus, ele tira, né, tudo que não seja Ele. Entendeu? Se você for apegado a uma situação e aquela situação gera aquela raiz que se apega a um monte de coisa, ele vai lá na raiz, pum, corta aquela situação, né? E assim ele faz com a nossa vida, nos deixando em situações que parece que só fica a gente e o Senhor. Aí ali você começa, poxa vida, eu não tenho motivo para glorificar o Senhor, mas eu amo Ele, não tenho como deixar de glorificar Ele, né? Eu não tenho motivo para fazer, não tenho motivo para me alegrar, mas me alegro por causa dele. Eu não tenho motivo para sair e dar uma festa, mas ele manda eu sorrir e dar uma festa, então eu consigo sorrir, ele me dá graça para isso. Eu vejo que a coisa é bem por aí, né? Eu lembrei até de um acho que foi um inglês que foi para Inglaterra, foi para Austrália, né? E a embarcação virou e a esposa dele morreu com os filhos, com 2 filhas, alguma coisa assim. E ele fez aquele hino, se a paz a mais doce quiseres me dar, né? Se a dor a mais forte eu viver, seja o que for, né? Tu me faz entender que feliz com Jesus sempre sou, né? Aí o refrão diz, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Todos conhecem esse hino, né? A maioria, né? É muito famoso no canto cristão. Você vê que só ficou ele e Deus. Até os negócios dele não foram bem, né? Ele perdeu tudo. O caso de Jó mesmo, né? Ficou ele e o Senhor. Eu acho que todos nós, eu não sei se eu posso falar assim, mas eu acho que todos nós, Deus ele tem esse projeto de nos deixar com Ele, sozinho, né? Porque aí eu creio que a gente vai criar, entender, amadurecer a fé, vê-lo. Eu não sei como é que a gente pode acrescentar isso aí, mas eu sei que é uma coisa boa. Eu acho que daí você vai formar um novo homem cristão, né? Daí pra frente que você vai formar um novo homem cristão. Quando você passou para trás, você vai se olhar, pô, nada eu sabia, né? Nada eu entendia, era motivado pelas minhas razões, pelas minhas paixões, pela minha vontade. Hoje não. Hoje minha motivação é Cristo. Então as pessoas que têm a oportunidade de passar por isso, esse amadurecimento, eu acho que é uma coisa interessante, né? Não é todos que eu vejo passar, né? Mas eu já vi e vejo muitas pessoas passarem por ele. É interessante que você lembra assim de um ponto que eu estava questionando outro dia, assim, né? Eu sempre li aquela passagem de Coríntios 12, do amor e tudo, mas nunca entendi aquilo muito, para ser sincero, assim, nunca entendi muito bem. Entendi assim, né, que você fizer aquilo, mas não tiver amor, não presta, mas não consigo deglutir um pouco aquilo para a prática, né? E outro dia eu fiquei pensando nisso assim, quando eu estava domingo no enterro do tio do meu pai e vi aquela pá caindo assim de areia, né, o cara jogando barro lá, eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, caramba, né, a gente pode fazer uma coisa boa, mas se Cristo não for o centro, aquilo é ruim. Então eu posso até tentar ver que ser humilde é uma coisa boa, é bíblica, e aí começa a me esforçar para isso e tudo, começa a ter uma vida simples e tal, mas se eu faço daquele estilo de vida simples um modelo e aquilo já vira um centro para mim, sabe? Se o deixar de fazer coisas erradas, né, é uma coisa boa, mas aquilo torna o centro para mim,
Então aquilo já perdeu toda a essência em si. Porque tudo só tem valor se Cristo for o centro, se ele for o motivo. Porque assim Deus Pai determinou, pegou que o Filho dele ficasse no centro de tudo e que todas as coisas convergissem para ele. Então assim, se nós assim o fazemos por causa dele, amém, isso perdura, né? Mas se nós o fazemos por qualquer outro motivo, e isso é muito comum ao longo da história, assim, existem muitos testemunhos de muitos irmãos muito preciosos, sejam os irmãos unidos na Inglaterra, sejam os irmãos unidos na Rua Azul, seja assim, em muitas localidades, assim, se começa algo onde o Senhor é o centro. Mas por algum motivo, aquilo que estamos fazendo se torna o centro, no lugar do Senhor. Aí o Senhor não é mais o centro. O Senhor não é mais o centro. Já não tem mais motivo, aquilo não tem sustentação. Sabe, como você falou, você olha para trás e vê assim, puxa, claro que serve como experiência, não devemos nos jogar fora isso, porque tudo é experiência do Senhor na nossa vida. Mas nós olhamos e falamos assim, caramba, puxa vida, eu tentei ser um cristão, um bom cristão no trabalho tanto tempo, e ainda assim consegui afastar as pessoas do Senhor. Porque eles são uma pessoa tão correta, tão justa, tão boa, tão prumo, sabe? Que como um pecador vou olhar para a minha vida e querer Cristo. Sabe? Agora, se Jesus for o centro da minha vida, eu não vou estar preocupado em ser o padrão, em ser o cara certo. Eu vou me preocupar que Jesus esteja na minha vida. E aí isso, obviamente, vai ser água para as pessoas que estão à minha volta. Então assim, quando a preocupação é comigo, com o meu testemunho, ainda que seja uma coisa válida, mas ainda assim não é sustentável. Porque deve se preocupar com o testemunho do Senhor. Porque é o Senhor que sustenta o seu próprio testemunho na nossa vida. Então, se nós o queremos sustentar, ainda com o nosso braço, não temos braço para isso. É pesado demais. Mas quando entendemos essa graça, porque era o que estava lendo em Romanos, pô, é pesado. E até os irmãos estavam em conflito naquela época, é claro. É bom demais você ter um destaque por alguma coisa que se faz para a carne. É bom demais poder estar ali com aquele grupo de irmãos e falar assim, não, eu alcancei alguma coisa, eu andei no Senhor. É bom demais para a carne isso. É bom demais bater no peito naquela época e falar assim, pô, eu sou da circuncisão, irmão. Eu sou daqueles que andei com o Senhor. Qualquer coisa que me torne diferente, que me projete, é bom demais para a carne. Hoje em dia o cara dentro da igreja acha que é o dono do mundo, na esquina ninguém sabe o nome dele, cara. Exatamente. Assim, como isso obedece a carne, né? E isso faz com que a gente se ache talvez a pessoa mais correta, mais justa do mundo e talvez nos coloque em conflito na nossa vida, porque quando vem uma opção de coisa a gente não merece, não é aquilo, não quer e tal, né? Mas como é que o contrário, né? Parece que Deus vai... porque se você pensar naquela época, quem era Jacó? Aqui hoje, pô, impossível. Tu lê o Antigo Testamento, constrói toda uma situação na nossa cabeça e tal. Mas quem era o José da vida? O cara não era ninguém, parceiro. A gente fala, porque ele prega, monta a pregação, aí tem todo um contexto histórico, tudo, mas quem é o José? O cara não é nada, irmão. O cara é um marrentinho, pequeno com 17 anos, que tirou onda com meia dúzia de irmão e tal, e aí nego vendeu, ninguém conhece ele, tá entendendo? A gente está falando do cara e sustentando 30 anos da vida do cara, que foram talvez pior do que a gente, ninguém queria estar no lugar desse cara. Ninguém queria ser vendido, ninguém queria estar na prisão, ninguém queria ser ferrado, ninguém queria ser injustiçado, ninguém queria estar com uma colônia nas costas, ninguém queria, pô. Parece que quanto mais esquecido o cara ficava, meu irmão, mais Deus se lembrava do cara. Parece que quanto mais injusto ele entrava em situações de injustiça, imagina isso pra carne. Meu irmão, quando a gente está errado, às vezes é difícil baixar a cabeça. Imagina a gente com a razão, parceiro. Imagina você olhando e falando assim, é que esse cara não sabe, esse cara não viu, meu. Eu estou todo certo. Como lidar com essa situação? Como olhar e ver assim, eu sou um cara justo, eu não toquei nessa mulher, né? Eu estou aqui na cadeia, mas estou aqui por causa de uma série. Como abrir mão, como enxergar a graça, como ver assim, cara, eu estou aqui,
Mas não é por causa da meia dúzia de princípio. Não é porque eu sou um menino bem educado, não. Eu estou aqui porque uma graça me impulsionou para cá. Porque existe alguém maior empurrando a minha vida, né? Então, sendo capaz até de poder pegar e perdoar e abraçar os irmãos dele. Pô, ainda assim, no final daquela conta. Pô, mas não precisa de meia dúzia, a gente passava aqueles 11 ali, meu irmão. Qualquer um dos 11 estivesse no lugar dele, já passava a espada no resto. Não deixava viver, pô. Claro que não deixaria ninguém. Irmão, a gente não deixa o nosso irmão viver quando ele falta com a gente. A gente leva uma semana para perdoar, no barato. Quando a gente não leva meses para perdoar. Se a gente leva meses para perdoar, imagina para não passar a faca, o pescoço na faca, do cara que deixou você lá quase 13 anos dentro de uma cadeia. Claro. Você estava falando, estava pensando no texto, né, que ele fala que a tenda é em Salém, né? E Salém é o lugar da comunhão, né? Que onde Melquisedeque repartiu o pão e vinho lá com Abraão lá atrás. E foca depois na batalha, na guerra. Muitas vezes a gente fica assim focado na batalha, na vitória de Deus, mas sempre tem que estar na tenda, lá na comunhão com o Senhor, né? Onde vai ter a parte do pão e do vinho. E lá quando Melquisedeque em Salém, lá na Abraão, ele também ganhou uma batalha e queria um despojo da batalha. Ele não estava preocupado com aquilo, ele falou, né? Não quero se me enriquecer com isso. E o Senhor que tem que ser a minha herança, a minha riqueza. E eu fico pensando às vezes assim na nossa vida, e pelo menos na minha, às vezes eu comento com a Tabita, com o Samuel, é exatamente isso. A gente às vezes sim fica indignado com coisas que a gente vê no dia a dia, como se a gente não fosse melhor do que aquelas outras pessoas, quando aquelas pessoas cometem algum tipo de crime aos nossos olhos. E às vezes a gente, por uma situação pequena com um irmão, alguma coisa, alguma falta, é maior às vezes, porque cada um tem uma percepção das coisas, né? Algumas pessoas não têm percepção do que estão fazendo. E eu acho que assim, o que eu entendo, para mim ficou também disso é onde você tem que estar em comunhão mesmo, entendeu? Tem que, apesar das vitórias, dos despojos, com esse salmo de vitória, mas eu achei muito interessante que ele fala que a tenda é em Salém, que é ali que você tem que ter a comunhão mesmo e estar buscando isso de Deus, independente da vitória, porque a vitória é aparente, ela passa, mas a comunhão tem que ser diária, entendeu? E, assim, foi o que Deus falou comigo, entendeu? Em relação principalmente da minha vida, porque eu às vezes eu me sinto muito indignado com algumas coisas que acontecem, mas depois quando eu paro para ver minha vida, eu falei, cara, quem sou eu para estar falando alguma coisas simples para a vida do meu irmão, da minha família, uma coisa, eu só estou bem pior do que isso. E a gente não consegue enxergar, a gente acha que é só em Sião, fogo, quebra os arcos, mas Deus está querendo falar em coisas pequenas ali, repartir. Deus falou comigo isso também, entendeu? Não quero compartilhar com meu irmão. Amém. Você estava falando, eu lembrei do Salmo 133, né? Que diz que como é bom que os irmãos vivam juntos em união, é no último versículo, é ali que o Senhor decreta a bênção e a vida, né? Irmão, é muito fácil a gente fazer muita coisa para Deus, é difícil viver junto. A começar da nossa casa, depois de qualquer localidade, qualquer grupo de irmãos e tal, que a gente vai mais um pouquinho, assim, acho que parece que Deus, todos nós reconhecemos que Ele é nosso Pai. É difícil reconhecer que quem está do lado é nosso irmão. É assim. Que Ele é nosso Pai, amém. Você irmão, amém? Amém, amém. Era a pessoa que está do lado, que você, tipo assim, tem uma certa percepção, né? É difícil falar assim, pô, aquela pessoa é meu irmão, né, e tal, né? Mas interessante que esse versículo que você falou da questão das armas, né? Você vê que quando houve esse reconhecimento aqui, né, que ele começa a reconhecer todo o poderio do Senhor, né? Então, é muito comum
quando no meio dos irmãos, né, que a gente está agora entrou na questão da comunhão, né, então, quando há a comunhão dos santos, né, eu vejo que assim o principal de tudo, né, é a gente todos, quando nos propormos a estar reunidos em torno do Senhor, a gente estar focando no próprio Senhor, né, assim, para que Ele tenha a preeminência, Ele tenha a primazia. Isso já antes até de nos voltarmos de estarmos juntos nessa comunhão, né? Para quê? Para que a gente possa irmos desarmados, não irmos com as nossas próprias armas. Porque é interessante que esse salmo, ele é um salmo que tem uma certa... Ali ele está proclamando uma vitória que aconteceu e tal, por isso que ele declara que os soberbos, as pessoas que estavam com muito valor foram despojadas, saqueadas, porque ele está vendo um momento de uma vitória, mas não uma vitória humana, mas uma vitória do Senhor, aonde o Senhor foi vitorioso. Não foi que alguém teve alguma vitória pessoal, mas ele está falando de uma vitória do Senhor na congregação, né? Então, é interessante que a gente pode pegar esse aspecto e fazermos uma autoanálise, às vezes, da nossa, sabe, da nossa, aonde nós congregamos, se há esses aspectos, se há pessoas desarmadas, se há pessoas, né? Não estou falando que seja aqui o caso, isso é uma de repente, para a gente poder avaliar, porque realmente você vê que ele começa um salmo de exaltação ao Senhor, né? Então, assim, a gente precisa sempre, sabe, avaliar esse aspecto da comunhão, né? Dessa mesa junto com os irmãos, para poder a gente ter essa balança, esse peso, né? Dessa vida do Senhor, para que a gente não somente vá nos reunir ou termos comunhão por causa de qualquer aspecto pessoal nosso, mas que venhamos a estarmos juntos, ou que o que nos envolva a estarmos juntos seja o próprio Senhor Jesus Cristo. Como você falou, que a gente tenha que ter essa primazia na nossa vida diária, né? E vai ser um reflexo quando nos reunirmos, né? Assim, eu vejo que esse salmo é um salmo de muita... Sabe, é engraçado que eu tô vendo assim, a gente falar, e eu vejo que, irmãos, isso é voltado muito exclusivamente para a comunhão, sabe, dos irmãos, dos santos, quando você falou a respeito do futuro, do que a próxima geração vai pegar, sabe, do que a gente tem, o que nos aguarda, sabe. Ontem mesmo eu estava falando com a Flávia, assim, engraçado que antes as pessoas, a gente privava os nossos filhos, de repente a minha mãe privava, era só mudar o canal de televisão, aí depois começou a era do computador, aí minha mãe privava, botava o computador na sala e tal para me guardar, minhas irmãs e tal, tinha aquele horário, aquela coisa. Hoje em dia não tem, mas não é no computador, é no celular, você tem tudo no celular. A gente já está pulando agora para uma outra tecnologia, que agora já é no óculos. Isso tudo para quê? Para esfriar o amor, irmão. Para esfriar o aspecto de comunhão, para esfriar tudo. Porque a informação, ela é muito boa, não estou dizendo que a gente não vá, eu mesmo tenho não, mas que a gente possa, que a gente não se perca nesse caminho, sabe? Que esse vínculo que une os irmãos, que é o próprio Cristo, a gente não perca isso no meio da caminhada. Porque vai se cumprir a palavra de qualquer jeito, que o amor de muitos se esfriaria, isso vai acontecer. Mas que a gente não seja essas pessoas que estejam incluídas nessa profecia. Que o Senhor nos guarde disso, sabe? Mas para que a gente possa ser guardado dessa profecia futura, precisamos praticar o hoje. Precisamos estar hoje voltados. Porque, irmãos, se ficarmos aguardando qualquer aspecto pessoal nosso, ou postura nossa para isso, não, mas lá na frente eu vou mudar e tal. Irmão, a gente sabe que esse programa, toda essa programação que a gente faz mais para frente não vai acontecer.
precisamos hoje, sabe, buscar essa comunhão íntima com o Senhor, essa vida com o Senhor, essa vida diária na nossa casa, com nossos filhos, né? No nosso trabalho, para que a gente não deixe esfriar isso. Porque, olha, irmão, é muito difícil se não for com a graça do Senhor. Por isso que quando estamos juntos, sabe, irmãos, precisamos aproveitar esses momentos do desfrute do Senhor, né? Eu lembrei daquele texto que diz assim, em Daniel, né? Que nos últimos dias... Eu vou pegar aqui para não ler assim, né? Que eu não gosto de ler, porque depois os irmãos também acompanhando também, às vezes não sabem onde está depois para conferir. É esse, né? Eu fico pensando assim, que ele diz... Pior que a Bíblia é nova, terrível, rapaz. A outra estava caindo um pedaço. É esse aqui, ó, Daniel 11, 33. 33. Aqueles que são sábios instruirão a muitos. Olha só. Né? Então está falando sábios no Senhor, né? Mas por certo período cairão a espada e serão queimados, capturados e saqueados. Não. Não é esse não. Aqui, ó. É o 35, perdão. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados e purificados e alvejados, olha a terceira palavra, até a época do fim. Então assim, se ainda assim a gente andar por causa do homem, e aqui está falando de pessoas sábias no Senhor, né? De colunas mesmo, né? De irmãos colunas. Ainda assim, se a gente andar por causa desses irmãos, o que será da expectativa que foi colocada em cima de irmãos? Também vai frustrar nos últimos dias, é muito difícil, né? Então assim, realmente a gente vai ter que estar com a nossa expectativa assim, realmente no Senhor, né? Ao mesmo tempo estar com a comunhão com os santos e toda a nossa expectativa voltada realmente para o Senhor e entender isso aqui, para que a gente compreenda isso aqui também, né? Ou seja, isso vai acontecer. E está falando de refinar, purificar e alvejar. Por isso só acontecerá no tempo determinado, diz no finalzinho do versículo, né? Como a gente lidar com isso, né? Então imagina você ter expectativa em lugar, em pessoas, qualquer coisa para manter o nosso relacionamento com o Senhor. Por isso que você só ensina alguém a atravessar o deserto andando no deserto. Primeiro Moisés andou no deserto, ele fez toda aquela travessia, depois ele pôde pegar o povo e voltar com o povo. Então não tem como ensinar teoricamente alguém a andar no deserto. Você só ensina alguém a andar no deserto andando no deserto. Como é que você ensina alguém a viver com pouca água? Dando pouca água para aquela pessoa. Ensinando ela a viver ali no pouquinho. Parece que às vezes Deus trabalha com a gente no conta-gota. Quantas vezes a gente fala assim, o salmista fala, minha alma é como terra seca, sedenta. Você acha que é porque ele queria estar daquela forma? Ou porque Deus às vezes vai tratando com a gente assim, ó, pinga. Aí pinga. Ele vai, tipo assim, ensinando a gente, igual Elias, aí seca o Kiriate. Aí vai, sabe, ensinando a gente assim a andar naquela, sabe, naquele ponto assim, mesmo no centro da vontade, né? Ensinando a gente a se relacionar com um pouco, para depois poder ajudar irmãos a andarem também com pouca água. Porque qual o desespero de alguém que nunca andou com pouca água? É falar assim, essa água não vai dar. Não é assim que a gente falava no início da nossa caminhada? Isso aí não vai dar não. Isso aí, passar isso aí, isso é impossível. Com Deus, não, isso aí não dá não, irmão. Isso aí é meio fantasia na sua cabeça. Não é assim? Aí você vai lá, é moído, é trilhado, é tudo, passa por aquela situação. E o que cada geração pode fazer com a outra? Cada geração pode ajudar a outra. Aqui está falando, ó. O Alan colocou a situação da comunhão em Salém, e o versículo 1 fala a situação do conhecimento de Deus, ou seja, Judá é conhecido, Deus é conhecido em Judá e é grande em Israel. Então uma missão de uma geração era tornar Deus conhecido para a próxima, era apresentar a Deus. Por isso que quando Josué morre, os anciãos morrem, o que acontece no primeiro livro de Juízes? Quem andava com Deus, quem conhecia Deus, não conseguiu projetar aquele conhecimento para a nova geração. Então o povo se esqueceu dos feitos do Senhor. O que acontecia? Ídolo. Cada um buscando o seu... Eu estava lendo um comentário
de rodapé de livros de estudo uma vez, o cara estava falando sobre essa palavra sabedoria, que é muito utilizada, né? Que o cara dizia um termo em grego, em hebraico, que eu não vou lembrar agora, mas ele dizia que a tradução mais precisa não era o saber da sabedoria enquanto você simplesmente conhecer. Era você estar mais ligado ao experimentar. Então o sábio, na verdade, era o experimentado. Era aquele que já tinha vivido e logo podia passar esse conhecimento e tornar conhecido para outras pessoas também. Então não era simplesmente assim, alguém que leu algo e soube daquilo, mas alguém que era uma questão mais ligada à vivência da pessoa. Olha que interessante, hein? Interessantíssimo. Não era isso, ele falou que passava, já vi acontecer isso, já fiz isso. E era, tudo ele falava que já tinha visto, é isso, mas vi que isso aí para dar. Ele sempre falava que tinha visto e presenciado. Com certeza é muito mais A sabedoria era a vivência, era a experimentação, não era assim, essa chave é preta, não, você precisa viver aquilo, você precisa usar a chave para você conhecer. A gente associa muita idade, né? Nem sempre, né? É a vivência mesmo, né? O viver A mesmo. idade não tem muita coisa a ver, porque a pessoa pode ser uma pessoa idosa, mas não viveu. Né? Tem a experiência de vida normal, uma experiência de vida. Mesmo assim, ela tem coisa de vida. Você viu qualquer pessoa com cabelo branco, ainda que ela tenha feito alguma coisa errada, ela tem alguma história para contar, né? E é a idade, o cabelo branco, e a pessoa que tem idade com o Senhor, né? Que seria o caso que você falou, que é a pessoa que experimentou aquilo, né? Acho que é uma coisa simples, né? O cara faz aquela conta assim, cara, eu já vi isso acontecer 20 vezes, 20 vezes eu vi dar errado. Se você quiser tentar fazer a 21ª, mas eu não vou tentar, mas o cara já viu aquilo, porque você é a primeira vez, né? Mesmo errado, ele já viu, né? Não, assim, não precisa ser nenhum sábio, eu só falo assim, eu vi acontecer 20 vezes e deu errado. Assim, se você quiser fazer a primeira tentar, de repente é a primeira vez que eu vou ver dar certo, mas eu fiz errado 20 vezes. A probabilidade maior. Sim, vou botar meu negócio O interessante... O Jorge vai lá, né? Não, outra aí. Você tinha razão, deu errado, tá vendo? 21, o cara vai... E você colocando... 21, cara, vai ser 22. E ele falando isso, eu lembrei do caso do próprio Josué mesmo. Você vê o caso de Josué, assim, ele era jovem quando ele assumiu aquela missão, né? Para atravessar o Rio Jordão. O Senhor, não, você é forte, você fala de como eu fui com Moisés, eu serei contigo e tal. Ele passou 14 anos de guerra, assentamento e tudo, divisão de território e tal. Depois daqueles 14 anos, já cansado, você vê que no final do capítulo ele diz o quê? Ó, vocês podem escolher. Mas ele não fala isso lá quando ele está começando a caminhada dele. Ele fala no final, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não está falando isso como uma premissa para as coisas dar certo. Ele já está no final. Ele já olhou e já viu, como você falou. Ele já viu de tudo. Já viu quando o cara levanta o ídolozinho. Já viu quando o cara dá preferência. Ele já viu quando o cara esquece que Deus era com ele no deserto, que esquece os milagres. Ele já sabe onde vai dar. Ele falou o seguinte, ó, vocês escolhem aí. Eu e minha casa já decidimos. A gente vai servir o Senhor. Agora vocês também ficam livres. Então colocado numa situação também de experiência do caminhar dele, né? Mas assim, de alguma forma não se conseguiu. Isso é uma coisa que Satanás investe muito, né? Não conseguiu, ao mesmo tempo que Satanás investe na naturalidade, pra gente lidar com o homossexualismo é uma coisa brusca ainda. Daqui a 2 gerações, não. Daqui a 2 gerações, muitos jovens vão ser criados por casal de mulheres ou de homens. Eles não vão ter a percepção que a gente tem, que veio da nossa criação. Eles não vão ter. Eles cresceram naquela casa. É diferente. Totalmente diferente. Então, o Satanás, às vezes, não está trabalhando com uma questão só agora. Ele está trabalhando para 2 gerações na frente, 3 gerações na frente, 4 gerações. Por isso que a geração era algo muito especial para Deus. Porque quando Deus chega e entra numa geração, salvou o pai do Jonatas. Ele salvou toda aquela geração. Porque o pai do Jonathan vai ensinar o Jonathan a andar no caminho do Senhor. Aí o Jonathan conhece a Daniela e vai ter um filho. Aí agora vai ensinar o filho dele a andar no caminho do Senhor. E aí ele vai casar com alguém que vai ensinar o filho do caminho do Senhor. Então assim, o Senhor está salvando toda uma linha geracional. E ao mesmo tempo que Satanás, quando tenta arrebatar alguém, ele não está arrebatando exclusivamente a alma daquela pessoa. Mas ele está incutindo para que ele tente levar toda aquela geração que vem, né? Então, por isso que o Senhor, desde o Gênesis, assim, fala muito forte das questões da geração, né? E tinha aquele papel importante de se passar aquilo para a próxima geração. Então você vê que há um romper ali, em Josué há esse romper. Quando há esse romper,
entra no livro de Juízes, entra o quê? Oscilação. Há um buscar de Deus, mas também há um buscar da vida pessoal, um buscar de um ídolozinho daqui, dali, um esquecer, aí tem um tempo de escravidão, a coisa aperta, aí busca Deus, aí Deus liberta, aí depois passa 5 anos, volta de novo e a gente vê aquela questão da oscilação. Aqui, ele está falando muito dessas duas coisas, do conhecimento de Deus, né? Quando realmente o povo conhecia Deus, quando estava nessa questão de comunhão entre o povo e com o Senhor, você vê como o povo ganhava com o Senhor, né? Ao mesmo tempo a gente está falando do povo de Deus, não vamos muito junto não. Vamos voltar aqui para 2 Reis, quando eles estavam limpando lá e acharam a lei. Aí voltaram lá para o rei, e a gente estava limpando lá o templo, nós achamos a lei. Cara, o nego já não lia a lei há décadas, parceiro. É como depois de 15 anos você fala assim, a Bíblia está aqui dentro do armário. Tipo assim, onde está? Tá o ponto, mas a gente está falando do povo de Deus, que tinha aliança com Deus, que tinha a bênção de Deus, que guardava os costumes, que guardava as tradições, que ano após ano repetia, né? Mas quando o povo reencontra a lei, reencontra a palavra, o que a gente vai ler lá também? Em Ezequias, que nunca houve uma Páscoa como aquela. Aí vai falar de novo o quê? Do sangue, do pão, da comunhão. Porque a gente conhece o Senhor por meio da sua palavra, né? Então, quando há um resgate, todas as questões que falaram sobre quebrantamento, sobre comunhão do Senhor, sobre pontos em que o Senhor fez grandes visitações, estava ligado à sede da palavra. Assim, as pessoas se debruçam sobre a palavra, dão importância, né? Aquele que me ama é aquele que obedece a minha palavra, e você vê que isso é interessante, que aí isso vai produzindo essa comunhão, né? Aí a palavra com os irmãos, compartilhar, seja numa reunião, seja no dia a dia, seja no almoço de trabalho, alguma coisa assim, com a gente almoçando com algum cristão e tal. Né? E até Jesus usa esse termo. Sois limpos pela palavra. Então, a palavra traz esse aspecto assim. Então, assim, a gente não vai conseguir fechar assim por causa da hora, que já pegamos aqui, mas ele diz no versículo 11 assim, façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los. Que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra, né? Isso é um fato não só presente nesse salmo, como no milênio, né? O milênio vai ser assim. Todos os reis da terra terão que trazer presentes, né? Terão que trazer ofertas ao Senhor que estará reinando desde Jerusalém. Aqueles que não vierem serão castigados pela sua vara, né? Pela chuva, pelo granizo, como diz a sua palavra, né? Então, assim, me parece que há momentos assim que você vê assim, há pessoas que servem ao Senhor, como foi colocado pelos irmãos, por servir. E há pessoas que estão servindo o Senhor porque o Senhor está com uma vara de ferro na mão, não tem jeito, irmão. Tipo assim, eu vou servir porque eu não tenho muita opção, né? Que opção um judeu debaixo daquela nuvem tinha? Saiu da nuvem atostado. Então é graça mesmo, né? Tem hora que parece que Deus dá aquela empurrada mesmo. Porque, tipo assim, não tem... Ele tirou, libertou, tá debaixo da nuvem, o cara pode... Irmão, o cara pode ser o último. Mas você sabe qual é a velocidade da nuvem? É a do passo mais devagar. A velocidade da nuvem é sempre do irmão mais devagar, do mais fraco. É assim que o Senhor fala. Que ele ensina a nova aliança também. Não é porque Moisés está lá andando e tal, que a nuvem... Não, a nuvem tem que estar sobre todos. É pai de todos. Uma só fé, um só corpo, uma só esperança, um só batismo. Então está sobre todos. Então a nuvem está andando, mas que velocidade ela vai andar ali no deserto? Na velocidade da irmã que estava grávida ali devagarinho, com a criança de colo. O cara que está cheio de disposição vai ter que andar exatamente naquela mesma velocidade ali, todos juntos, porque é assim que o Senhor também falou através do apóstolo Paulo, né? Por que a questão dos apóstolos, profetas, né, pastores, mestres? Por quê? Para que haja preeminência de vós? Não. Para que todos juntos possamos chegar juntos ao pleno conhecimento da varonilidade de Cristo. Para que todo mundo possa conhecer Jesus na mesma estatura. Para que não tenha o irmão que sabe mais ou que sabe menos, o irmão que tem mais experiência, menos experiência, que todos, isso é uma profecia de Jeremias. E naquele dia, né, você não vai perguntar ao seu irmão se ele conhece o Senhor, porque todos conhecerão o Senhor. Todos conhecerão o Senhor. Né? Então, olha que coisa... Imagina um corpo bem ajustado, bem harmonioso, né? Todos conhecendo o Senhor, todos lá mesmo. Né? Maravilha.
Os irmãos quiserem ainda